Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje a prof vai começar com o vídeo falando sobre a retomada para a nossa atividade avaliativa de geografia, certo? Então, a prof fez aqui algumas lembranças para vocês, para ficar mais fácil para que todos estudem, certo? Então, a prof vai dar essa retomada e vai passar uma lição de casa para vocês fazerem só para relembrar mais o assunto, tá? Então, no final desse vídeo, a prof passa a tarefa de casa. Vamos lá, então. Vamos relembrar os assuntos que a gente trabalhou em sala para que a gente possa acompanhar, certo? Para que a gente possa relembrar tudo isso. Então, vamos lá. Aqui diz o seguinte, então. Vamos começar o nosso conteúdo com limites e fronteiras, certo? Então, vamos ver lá. Só deixa a prof tentar aumentar aqui, que é mais fácil. Aí. Então, vamos lá. Limites e fronteiras. Nós estudamos lá, certo? E isso tinha algumas fotos, a prof vai mostrar tudo aqui certinho, para que vocês relembrem. Então, vamos lá. Muitas vezes, compreendidos como sinônimos, os conceitos de limite e fronteira possuem significados diferentes e expressam as dinâmicas territoriais, culturais e sociais distintas. Então, assim, muitas vezes, a palavra limite e fronteira, ela é muito parecida, mas elas expressam formas diferentes, que nós vamos ver agora, certo? Uma é diferente da outra, limite é diferente de fronteira. Então, vamos lá. Limite. O conceito de limite refere-se a uma linha certinha, por isso que ela é precisa, porque se ela é precisa, ela é certinha, ela não tem desvios, certo? E ela é definida no terreno, que em geral é estabelecida por meio de acordos e convenções entre os países limítrofes. Limítrofes é aqueles que estabelecem um limite ou uma fronteira, certo? Então, assim, ela fica definida no meio do mapa. Por exemplo, quando a prof mostra um mapa para vocês, não tem as linhas que mostram que aonde é Curitiba, onde é Paraná, onde é Santa Catarina, onde é São Paulo, tem lá o espacinho de cada estado. Esse é o limite, ele está desenhado, ele significa apenas a linha imaginária, ela não existe de verdade, mas ela está lá. Esse é um limite. Então, nós temos também os limites naturais. Como o próprio nome indica, são aqueles que não foram feitos nem construídos pelo ser humano, como um rio, um córrego, que é esse aqui, ó, esse riozinho aqui, ó, ele é um córrego, ó, pequenininho, bem fininho, ele é um córrego. Mares e montanhas. Esses elementos naturais, eles são aproveitados para delimitar o fim de um território e o começo do outro. Por exemplo, aqui, ó, gente, nesta parte aqui onde a prof tá com a setinha, é um território. Aqui do outro lado é outro território. Aqui, ó, nesse outro cantinho é outro território, certo? Então, esse rio aqui, ele dá limite natural para cada território, certo? Os limites artificiais já são aqueles construídos pelo homem, como estradas, muros e linhas imaginárias, e também são utilizados ou construídos com a finalidade de delimitar o território. Então, a prof colocou essa imagem aqui para vocês verem. Olha só, certo? Eles construíram aqui um muro, onde está limitando um território, certo? Então, ó, aqui desse lado onde está o carrinho ali, ó, é um território. Aqui do outro lado é outro território. Então, eles dividiram as partes, certo? Claro que essas linhas imaginárias também existem, como eu falei para vocês, nos mapas, que são consideradas limites, certo? Então, eles podem fazer estradas, podem fazer muros, certo?
para dar limite para os territórios. Então, tudo aquilo que é construído pelo homem é limite artificial. Também tem pontes, viadutos, certo? Barragens, tudo isso são limites artificiais. As fronteiras. As fronteiras representam mais do que uma simples divisão de linhas entre dois territórios diferentes. O conceito da fronteira possui maior abrangência e refere-se a uma região ou uma faixa. Pode ser também entendido como região fronteiriça. A ideia de fronteira é mais dinâmica e é estabelecida ao longo da história. Em geral, a sua construção é influenciada pelos aspectos relacionados com a ocupação, cultura, etnia e língua da população de dois territórios. Onde nós achamos fronteiras? Sempre em mudança de um país para o outro, certo? Eu vou sair do Brasil e eu vou querer ir para os Estados Unidos. Antes de eu chegar nos Estados Unidos, para eu poder entrar no país, nos Estados Unidos, eu tenho que passar pela fronteira, certo? Então, as fronteiras, elas aparecem muito quando a gente vai de um país para o outro. Eu tenho que passar pela fronteira. É obrigatório passar pela fronteira, certo? A fronteira, ela tem a função do quê? De olhar, verificar se todas as pessoas estão indo para lá corretamente, certo? Tem muitas pessoas que podem estar levando drogas, que podem estar levando armas, certo? Ou então contrabandeando produtos, isto é, comprando os produtos em um país e levando para o outro para vender mais barato. Então, a função da fronteira é essa, é cuidar de quem entra do país e de quem sai, certo? No Brasil, usualmente são utilizados os conceitos de limite, divisa e fronteira, de acordo com o tipo do território, certo? Limite. Esse termo é usado para indicar a separação de dois municípios, como o limite entre o município de São Paulo, capital, e o município de Guarulhos. Então, eles têm lá um limite, certo? Esse limite, ele aparece como linhas imaginárias, mas ele tem também o limite, o quê? Um viaduto, uma ponte, certo? Ele que diz que aqui é São Paulo, capital, e aqui é Guarulhos, certo? Então, eles têm esses limites. Divisa. Esse termo é empregado para apontar a delimitação de dois estados, como a divisa entre o estado de Goiás e de Minas Gerais. Então, ali a divisa, eles têm o quê? Uma delimitação. Com certeza, eles devem ter construído um viaduto, uma ponte em cima de um rio que delimita. Aqui acaba Goiás, aqui começa Minas Gerais, certo? A fronteira. Esse termo é empregado para definir a separação de países, como a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Então, foi aquilo que eu falei. Eles saem de um país para o outro, eles precisam passar pela fronteira. O conceito de limite faz referência a uma determinação legalmente estabelecida, uma linha visível ou imaginária que separa dois territórios. Já as fronteiras constituem espaços dinâmicos, quer dizer, elas têm construções que mostram que é uma fronteira, fazendo referência às trocas e relações culturais, econômicas, militares, religiosas, entre outras. Então, a prof colocou aqui as imagens para você ver, ó, de uma fronteira. Tá aqui, ó, fronteira para o país, certo? Então, a gente pode ver que aqui é o Brasil não existe fronteira dentro do Brasil, mas a partir do momento que ele vai sair do Brasil para outro país, ele tem a fronteira, certo? A divisa para os estados, olha lá, ó, as divisas para os estados, olha lá, as linhas, certo? Ó, um estado para o outro, ó, ele tá diferente por cores e por linha, para mostrar que é uma divisa. Já os limites para os municípios, olha aqui, ó, os limitezinhos aqui, ó,
certo? Ó, toda essa partezinha mais vermelha escura, mais vermelha cara, ó. Estão vendo essas linhas aqui, ó? Ó, tem umas linhas dentro de cada estado. Esses são os limites, certo? Essas linhas rosinhas aqui são os limites, certo? Agora nós entramos em patrimônios e parques municipais. A preservação tem a sua importância discutida mundialmente. É tema recorrente em várias esferas da nossa sociedade. A questão do preservar. Vamos preservar, certo? O mundo inteiro trabalha com a questão da preservação. O tombamento de áreas naturais vem ao encontro com essa nova visão preservacionista, certo? Nós já vamos falar sobre o tombamento. O patrimônio natural compreende áreas de importância preservacionista histórica. Então, o patrimônio natural, certo? Ele tem que ser preservado porque ele tem uma história. Ele tem belezas cênicas, as cenas de um patrimônio natural é lindo, as paisagens de você ver, certo? Áreas que transmitem à população a importância do ambiente natural para que nos lembramos quem somos, o que fazemos, de onde viemos e, por consequência, como seremos. Quem não tem na lembrança histórias que envolvam uma paisagem? Quem não foi num parque? Quem nunca foi em um rio? Certo? Todas essas lembranças fazem parte da nossa história. Perdê-las é, além de dano ambiental, irreversível, uma agressão à memória e, acima de tudo, a perda da qualidade de vida. Algumas referências no Paraná. Então, assim, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente poder relembrar. Então, olha só, o que é o tombamento de áreas naturais? É quando tem a queimada, o desmatamento, eles tombam, eles acabam com aquela área natural. Para quê? Para fazer construções, prédios, shoppings, supermercados, ruas e muitas outras coisas. Certo? Então, olha só como eles acabam com o nosso ambiente para poder crescer, para poder evoluir, para poder ter progressos. Só que a gente não pode esquecer que todos esses patrimônios naturais, eles têm uma história. Uma história que mostra como o Brasil era e como o Brasil é hoje. Então, por isso que veio a questão de se preservar. Então, olha só, algumas referências no estado do Paraná que são considerados patrimônios naturais. Então, as Sete Quedas, que é o patrimônio submerso pela represa do Itaipu. Então, o patrimônio submerso está abaixo da água, certo? A água, aquele rio, certo? Ele é considerado um patrimônio submerso natural. Lembrando que a represa de Itaipu é o que dá a luz, o que gera a usina hidrelétrica, certo? Para ser usina hidrelétrica, utiliza o quê? A força da água. Por isso que é considerado um patrimônio submerso. As cataratas do Iguaçu, quem é que nunca foi para Foz do Iguaçu? As cataratas do Iguaçu, ele é um patrimônio mundial, o mundo inteiro conhece as cataratas do Iguaçu, certo? E o Parque Nacional também. Vila Velha é um bem tombado pelo estado do Paraná. Por que tombado? Porque ninguém pode mexer. Ele já foi dito que ali não se pode mexer. Então, ele já foi tombado, ninguém pode fazer mais nada, certo? E Parque Estadual. A Baía de Paranaguá é a segunda maior baía do Brasil, gente. Também é considerado um patrimônio natural. Não se pode mexer na Baía de Paranaguá. O Parque do Guartelá é o terceiro maior cânion do Brasil e parque estadual, certo? A Mata da Araucária é a árvore símbolo do Paraná. Gente, como é que vão lá desmatar, derrubar as araucárias, os pinheiros araucárias? Os pinheiros araucárias estão extintos. Então, eles precisam preservar aqueles que sobraram. E a Mata Atlântica, que também é um patrimônio mundial. O mundo inteiro conhece a Mata Atlântica, que é com grande área preservada aqui no Paraná.
certo? Então, aqui, ó, a professora colocou uma figura de um patrimônio histórico e cultural, que é aqui na nossa cidade de Curitiba, o passeio público, certo? O passeio público hoje, ele foi restaurado, ele não foi quebrado nada, ele não foi mudado nada, ele só foi restaurado, certo? Porque um patrimônio histórico, cultural, ele não pode ser reformado, ele pode ser restaurado, certo? E os patrimônios históricos naturais? Então, assim, a prof pegou a Vila Velha, certo? Que é aqui no nosso estado, né, no Paraná, e peguei o Grand Canyon, certo? Esse aqui é o Grand Canyon, não é o Canyon que tem aqui no Paraná, certo? Então, peguei duas fotos para vocês verem. Olha só o que é um patrimônio histórico natural. É aquele que o homem não mexeu. Essas esculturas, elas foram feitas através do vento, do sol, da chuva, certo? O homem não mexeu. Agora, outro assunto. O surgimento das cidades através das suas características visuais e das suas peculiaridades. Quer dizer, características, né? Como vivem. Então, a evolução das cidades. Os mais antigos registros arqueológicos encontrados nas ruínas de cidades remontam à Revolução Neolítica. Neolítica, a Revolução das Pedras, por volta de 4.000 a 3.000 anos antes de Cristo. A constituição das cidades na antiguidade tinha por objetivo ser centro de comércio e também como fortificações de guerra contra inimigos. Percebe-se nas cidades do período o início da divisão do trabalho e a utilização de meios de trocas, como conchas e pedras semi-preciosas no comércio. As cidades surgiram inicialmente como pequenas aldeias, tipo tribos de índios, foram pequeninhas aldeias, às margens dos rios. E com o crescimento populacional e das atividades, passaram a constituir cidades maiores, mais complexas, certo? Assim, por quê? Porque antigamente os comerciantes, eles iam de barcos de uma cidade para outra, de uma aldeia para outra, através dos rios, certo? Então, eles compravam produtos em uma aldeia e iam vender em outras, e assim eles faziam, ou eles trocavam. Ah, então você me dá esse que eu te dou esse, que é o escambo, certo? O escambo é a troca de os produtos por meio de troca, certo? O advento da Revolução Industrial, somado à centralização da administração do Estado, deu um impulso para essa urbanização de vários espaços territoriais, levando à necessidade de criar políticas de planejamento e urbanização, visando parar com esses problemas habitacionais, sanitários e de deslocamento, e também como forma do Estado evitar e combater distúrbios sociais decorrentes da vida urbana contemporânea. Então, veja bem, essa revolução industrial, deles quererem, certo, construir indústrias, construir comércio, foi uma revolução, porque eles começaram a construir, construir. E isso veio o quê? A população, as pessoas começaram a colonizar esses estados, essas cidades, certo? E aí que começou o quê? Vamos urbanizar. Vamos fazer ruas, vamos fazer muros, vamos fazer casas, certo? E aí, claro, eles tiveram que fazer o quê? Começar a planejar. Como é que eles iam fazer as coisas sem planejamento? Porque eles tinham que pensar que eles tinham que resolver todo esse problema habitacional, das pessoas não ficarem com aldeiazinhas em rios. Todo mundo tinha que ter um espaço para morar. E aí, claro, também tinha os problemas de saúde, eles tiveram que ver a questão sanitária, de esgoto, porque senão imagine quantos bichos não teríamos, certo? E claro que ia melhorar muito a questão
do deslocamento. As pessoas não iam mais precisar viajar de barcos ou de navios de aldeia para aldeia, certo? Todo esse desenvolvimento verificado durante o capitalismo criou metrópoles e megalópolis, sendo as primeiras grandes cidades de importância nacional e regional. E as segundas, espaços de união de metrópoles. Então, a gente teve a metrópole, que era o quê? Cidades de grande importância nacional e regional. E as megalópolis, que já eram o quê? Espaços de união das metrópoles, onde elas se uniam para trabalhar juntas. No ano 2000, metade da população mundial vivia em cidades. E a ONU projeta para o ano de 2050 a existência de 2/3 da população urbana. Então tá lá, gente. Aqui no primeiro, ó, a maioria da população da cidade trabalhava na agricultura e criação de animais. Então, olha o que eu falei para vocês sobre as aldeias. Então tá lá, ó. As aldeias eram assim, as pessoas trabalhavam para o seu próprio sustento, certo? Eles plantavam, eles colhiam, eles tomavam água do rio, eles tomavam banho no rio, certo? Então, começou assim. E aqui, ó, olha só a ocupação como eles faziam, ó, de pequenas aldeias, ó, as aldeias aqui, as pessoas andando de barco, de navio, indo, se deslocando, e aqui tinham as plantações deles, certo? Eram assim que começaram as primeiras cidades. E o papel da cidade do campo em relação à dependência que uma tem da outra? A cidade precisa do campo, o campo precisa da cidade. Então, apesar de serem tratadas como parecidas, as duas são parecidas, os conceitos de rural e campo, urbano e cidade, são bem diferentes. Certo? Enquanto a cidade e o campo são formas concretas, materialização de um modo de vida, urbano e rural são representações sociais, certo? Então, na verdade, a gente fala cidade e campo. O urbano é uma representação social e o rural também. Historicamente, a relação entre cidade e campo é vista por meio da divisão do trabalho em intelectual e manual, de modo que na cidade é beneficiado o produto que vem do campo. Como cidade no Brasil, entendem-se os perímetros urbanos das sedes municipais, territórios e populações considerados urbanizados. Então, pensa, sempre foi dividido assim. Campo, as pessoas precisam trabalhar, né? Utilizam as mãos para plantar, para colher, para desmatar, para limpar, para várias coisas. E já na cidade é o intelectual, onde as pessoas vão usar o cérebro, vão ter que utilizar do cérebro para poder trabalhar. A cidade é o centro da organização social e econômica, portanto, nela estão concentrados os principais serviços e produtos que são consumidos, tanto pela população da própria cidade, quanto a população pelo campo, a qual não consegue produzir tudo aquilo que necessita. Então, claro, o campo não consegue produzir tudo, gente. Certo? Então, às vezes, a gente precisa o quê? Exportar, que outros produtos venham de outros países, de outros lugares, para suprir a nossa necessidade. Por que é que cidade e campo sempre são ali, ó? Uma depende da outra. Porque do campo, ó, vem aqui para as prateleiras do mercado, certo? Sai da onde? Tudo que vem para o mercado sai da onde? Do campo. Por isso que um precisa do outro. Se nós aqui da cidade, do urbano, a gente não precisasse do campo, como é que o campo ia ganhar dinheiro? Vocês já pensaram nisso? O campo ganha dinheiro porque nós, da cidade, compramos os produtos do campo, certo? Agora vamos ver a questão das características das cidades e suas funções na hierarquia urbana. Lembra que a prof explicou que nós tínhamos uma hierarquia nas cidades. A hierarquia urbana é a maneira como as cidades se organizam dentro de uma escala de subordinação. Na prática, ocorre quando vilas e cidades menores precisam das cidades
médias. Então, essas se subordinam às cidades grandes, certo? Elas pegam de exemplo as cidades maiores. Por meio da hierarquia urbana, pode-se conhecer a importância de uma cidade e a sua relação de subordinação ou influência sobre as outras que estão à sua volta. A ideia de hierarquia urbana, especialmente hoje, está vinculada ao conceito da rede urbana, que nada mais é do que a rede de relações econômicas, sociais e culturais que integram as cidades. A hierarquia urbana é composta por estruturas categorizadas na seguinte classificação. Primeiro vem metrópole, está na base da hierarquia, lá em cima. É a cidade de maior porte, que se caracteriza pelo poder da atração e influência que exerce sobre um expressivo número de cidades à sua volta. É o centro mais importante da rede urbana, por isso o seu nível de influência pode ser classificado como regional ou nacional. O exemplo disso, São Paulo. São Paulo é uma cidade que o quê? É industrial. Todo mundo conhece São Paulo. São Paulo exporta produtos para fora do Brasil, ela manda produtos para outros países. Então, ela é considerada uma metrópole. A metrópole nacional tem um grande centro urbano, com variedades de serviços e influência sobre os centros regionais, capitais regionais e as metrópoles regionais. Então, assim, a metrópole nacional é aquela o quê? Que todos os outros estados ali do lado seguem de exemplo, querem ser iguais, querem fazer parte desta metrópole. E uma metrópole regional é uma cidade que exerce grande influência em seu próprio estado, certo? Então, o próprio estado admira aquela cidade. É uma metrópole regional. Ela apresenta mais de 1 milhão de habitantes e grande concentração de pessoas. Os centros regionais são cidades médias que exercem influência em âmbito regional. Podem ser ou não uma capital de estado. Normalmente são referências no desenvolvimento da produção de bens e serviços para as cidades à sua volta e também estabelecem vínculo mais próximo com as metrópoles nacionais. Então, os centros regionais, gente, eles têm uma grande influência na própria região. Todo mundo que mora ali naquela região conhece o centro regional, certo? E ele, assim, produz muito bens. Então, eles têm muito serviço. Se ele tem produção de bens, ele tem muito serviço para as pessoas, certo? E até para as pessoas da sua volta ali. Uma cidade local é uma cidade de pequeno porte, em que sua população, muitas vezes, vai a outros centros urbanos maiores, para poder ter acesso e bens ou serviços que não são ali oferecidos. Uma cidade local, vamos dizer, Araucária é uma cidade local, é uma cidade de pequeno porte, onde as pessoas têm que sair de lá da Araucária para vir trabalhar em Curitiba, certo? Então, Araucária é uma cidade local. E Vila? Vila é um pequeno aglomerado urbano que não alcançou a condição de cidade. A grande maioria dos bens e serviços não é oferecida, necessita recorrer frequentemente a centros urbanos maiores para ter suas necessidades atendidas. Então, uma vila é como se fosse uma aldeia pequenininha, certo? Onde ali não tem nenhuma condição de serviços e de bens, certo? Então, eles têm que sair daquelas vilas e ir para cidades maiores, onde eles tenham tudo isso. Então, aqui está a nossa hierarquia. Olha como era antes. Esquema, clássico. Como era antigamente? A metrópole nacional em cima, metrópole regional, centro regional, cidade local e vila. Como é hoje? Olha como cresceu a metrópole nacional, gente. Ela saiu de cima e ela ficou como o centro de tudo. Depois vem a metrópole regional, que se liga a ela, o centro regional também, a cidade local também se liga a ela, e a vila que não se liga a ninguém, certo? Então, é assim que nós temos hoje. Esse processo de globalização, porque englobou tudo,
né? E a melhoria dos transportes e comunicações mudaram a hierarquia urbana. Porque o que aconteceu? Eles globalizaram, certo? Eles se transformaram em uma só. Aí eles conseguiram melhorar a questão dos transportes, da comunicação, tanto que hoje é internet por fibra ótica, internet por a cabo. Antigamente não. Antigamente a gente utilizava a internet pelo mesmo fio do telefone, que era a internet de escada. Olha como hoje melhorou, certo? Se eu usasse a internet de escada, eu ficava sem telefone, porque o meu telefone não funcionava. Hoje não. Hoje eu posso falar no telefone e ficar na internet, certo? Então, tudo melhorou muito. Essa evolução, esse processo foi muito bom. Certo? Então, gente, a prof vai voltar aqui. Bom, era essa toda a revisão que a prof tinha para dar para vocês, do que nós trabalhamos. Claro, tem mais algumas outras coisas, mas que não vai cair em questão de atividade avaliativa. A prof pegou todos os critérios e dos critérios eu fiz essa retomada para vocês, certo? Para ficar mais fácil para vocês estudarem. Vamos lá. Tarefa de casa. Tarefa de casa vai ser na ficha de atividade do bloco 1. Então, o bloco de atividade 1, vocês vão pegar a ficha de atividade só para relembrar esse conteúdo, certo? Vocês vão pegar a ficha de atividade 113 e 114 e vocês vão fazer aquele exercício, certo? Então, isso é para a gente relembrar um pouco mais sobre o conteúdo trabalhado para a atividade avaliativa, certo? Bom, espero que tenha ajudado vocês um pouco mais a entender um pouquinho mais esse processo, certo? Para a gente entender como que as nossas cidades chegaram como estão agora, certo? E ficamos por aqui então, gente. Então, se cuidem e até o próximo vídeo.